eu concordo com uma coisa, assim, torcida, e aí é lógico que eu me refiro à torcida do Flamengo, precisa de Cristos, né? Nós tínhamos no ano passado alguns Cristos, e em funções não dando satisfação à torcida, né? Claro. Mas em função de percepções nossas e oportunidade para os jogadores também, negociamos alguns desses que eram, né, apareciam e ouviam vaias. Recentemente, agora vou entrar um pouco nas partes polêmicas, né? Estava demorando. Sabe essa questão do Viseu? Assim, eu até cheguei a criticar o jogador, e aí eu vou explicar o porquê, né? Sei lá, saiu a notícia de que ele não viajaria, sei lá, na segunda-feira, de que ele não viajaria. E aí daqui a pouco, aniversário do Viseu, aí no dia seguinte surgiu uma foto dele lá cantando parabéns, aí depois, foi até o Rafael Zarco que colocou que aquela foto era do domingo, beleza. Aí depois ele colocou uma postagem no Instagram dele colocando uma foto da mãe dele, né, tipo, internado, ele sabe todas as coisas e tal. Beleza, tranquilo. Sendo que o Túlio, né, eu estou falando a minha análise, né, posso falar por mim. Se ele, né, estava impossibilitado, se ele pediu para ser liberado no domingo, né, ou seja, para viajar, né, o Flamengo viajou na segunda ou na terça, na segunda, ele não poderia viajar, ele também, se ele não, por causa da mãe dele, que questão de pressão alta e tal, minha mãe também tem esse problema, minha avó e tal, então ele também não poderia no domingo, né, isso na minha avaliação, ir lá cantar um parabenzinho com o bolo, não teria clima, pô. O cara não tem clima para trabalhar, não teria clima para festejar, independente se fosse um bolinho, qualquer coisa nesse sentido. O clube tem questões, eu vou dar um exemplo aqui, no passado, o Márcio Araújo, quando ele estava jogando no Flamengo, ele teve uma questão de um parente dele que faleceu no Maranhão, e o clube comunicou, o atleta não foi relacionado para tal partida, porque ele teve um problema pessoal, o parente faleceu. O Marlos Moreno também, agora, olha, teve uma questão pessoal, o filho dele vai nascer, são justificativas plausíveis para o cara estar ausente. E do Viseu não, simplesmente a comunicação do clube só falou que ele, o cara está com problemas pessoais e não disse o porquê. Eu queria saber se você sabe de alguma coisa, se quando ele comunicou isso ao clube ele não falou o motivo e por que também isso não foi questionado, se isso não é questionado, se isso vai haver alguma consequência para ele, né, dentro desse... que hoje já saiu uma coisa que parece que ele tinha, aí saiu na imprensa, não foi nada oficial do clube, mas que ele tinha pedido um aumento, que por isso que ele, sei lá, está insatisfeito. Vamos começar por aí. Se o atleta pedir um aumento, eu acho que é direito dele, né? Ele acha que merece, tem todo o direito de reivindicar, mas o clube atende ou não atende de acordo também com as suas regras internas, né? Independente disso, o atleta tem um contrato, né? Eu não posso falar assim, olha, eu vou pedir um aumento, enquanto esse aumento não vier, eu não vou trabalhar. Ninguém faz isso, né? Mas então, assim, como que eu fiquei sabendo disso? Na segunda-feira, a gente no aeroporto para viajar, falei, Viseu não vem. Alegou problemas particulares, não estava com cabeça para viajar e pediu dispensa. Porque também não tem cabimento. O jogador chega no dia da viagem, não quero viajar, não estou no clima do jogo e tal. E aí você fala, não, você vai ser mesmo porque não vai poder contar com o jogador. Eu confesso que eu me surpreendo de um jogador jovem, recém-negociado, né, vai para a Europa, né, jogar num campeonato interessante, não ter, sei lá, motivação e tal para jogar uma Libertadores. Mas enfim, o que me foi passado foi isso, o jogador alegou problemas pessoais e não viajar. Então, de verdade, eu fui questionado por alguns jornalistas em relação a isso e eu não tenho informação a dar, sabe? Eu acho, de verdade, se a gente quer encontrar uma resposta para isso, a gente tem que ir no jogador. Foi o jogador que falou isso, então o jogador que tem que responder por isso. E, mas o jogador vai ser apenado de alguma forma, olha, o jogador tem contrato com o Flamengo e deve cumprir o contrato com o Flamengo. Não temos mais nada a falar porque, assim, para mim é uma situação inusitada, né? E do pouco que eu sei, o que eu tenho para falar é isso, jogador ainda tem contrato válido com o Flamengo e tem que cumprir até o final. Entrando numa outra polêmica também, recente, saiu aí uma foto de um funcionário, o cara que era parece que o goleiro lá da base, e parece que ele fazia parte, né, de uma torcida organizada do Vasco. Eu até cheguei a falar sobre isso, falei, eu não vejo problema do Flamengo contratar um cara vascaíno. Acho que o que importa quando você vai passar por um processo seletivo é se a pessoa atende ao que o clube quer, a empresa, o perfil que ela quer, e se o cara depois vai performar dentro do que ele colocou ali, que ele acordou com o clube.
Aí, lógico, se ele faz parte de uma torcida organizada, eu já penso um pouco diferente. Eu acho que aí já não cabe. A gente tem até exemplos no clube de pessoas que torcem para outros times e fazem ótimos trabalhos. Eu elogio, inclusive, o trabalho, por exemplo, não tem problema nenhum de falar. Eu sou criticado por isso, não tem problema nenhum. E aí isso virou uma polêmica muito grande, que saiu uma foto dele lá com o pessoal lá da torcida do Vasco lá, organizada. E se falou isso, isso que eu gosto de perguntar, né? Se falou que ele foi uma indicação de alguém e de que ele foi demitido. Queria saber como é que está essa situação, se você sabe quem indicou ele, como é que foi esse processo dele trabalhar no clube e tal. Vamos lá, só para você ter uma ideia, quando eu soube do problema, eu fui buscar informações e ele já estava demitido. Tá? Então, respondendo objetivamente, ele foi demitido. Penso como você, eu acho que o fato de o jogador torcer para um outro time não é condição para ele trabalhar no Flamengo. Né? Lógico que se ele é um bom profissional, desempenha bem com honestidade, transparência e entrega aquilo que se propõe, eu acho que o fato dele não ser Flamengo, desde que também não fique fazendo gracinha em rede social, aparecendo com foto do time adversário, não vejo problema. Né? E imagino que ele tenha sido contratado nessa condição, foi contratado como olheiro e tal. E também, como você falou, já o fato de pertencer à torcida organizada, aparecer nas mídias, nas redes sociais com camisa de outro clube, ou ter um vínculo com torcidas organizadas, e eu também não fui apurar essa história, mas falo, inclusive, se não participou, tem relacionamento com pessoas que estavam até naquele episódio do Germano, né, da torcida jovem do Flamengo, né? Enfim, eu acho que isso tudo, de fato, é muito prejudicial à imagem do clube e não tem sentido algum mantê-lo nos quadros dos funcionários do Flamengo. E isso foi o que aconteceu. Então, quando eu fui atrás da informação, quando me falaram, eu fui atrás da informação, ele já estava demitido. Agora, falando um pouquinho do Guerreiro, que está aí para voltar a treinar, né? Ele estava com o contrato suspenso pela questão da suspensão dele proposta pela FIFA. E se fala muito que o Flamengo está querendo renovar com ele, é um negócio em curso. Isso procede e a questão é só para contar com ele para esse ano, na próxima temporada? Sempre que eu falo do Guerreiro, eu gosto de iniciar falando que o clube sempre acreditou no atleta, sempre acreditou na inocência do atleta e sempre buscou dar todo o apoio ao atleta. Infelizmente, em um dado momento, a gente teve que afastá-lo, porque ele não podia treinar, né? E o que acabou decorrendo disso foi a suspensão do contrato, que não era um desejo inicial do Flamengo. Mas se o jogador não pode exercer seu trabalho, você também não pode remunerar, né, um funcionário sem trabalhar, enfim. Então o Flamengo foi absolutamente correto do ponto de vista legal e sempre manifestou, e eu reforço aqui, o apoio ao jogador e a crença na inocência dele. Bom, a despeito disso, o Guerreiro, eu pelo menos acho um craque, talvez o melhor na posição que nós temos aqui no Brasil, um dos melhores aí no mundo, e sem dúvida gostaríamos de contar com ele pelo menos até o final do ano. Então, consultamos também o jurídico, dia 20 ele pode ser reintegrado, e obviamente sendo reintegrado o contrato volta a valer, né? Só o contrato dele vai até o dia 10 de agosto, e o que a gente pretende é que ele não só fique até o dia 10 de agosto, como a gente estenda esse contrato, porque acredita, confia e conta com o jogador. Agora falando do Vinícius Júnior, você até falou um pouquinho, né? O Vinícius Júnior tem a opção, né? Acho que parte mais dele de ficar, né, o restante da temporada inteira, né, o ano de 2018 todo. A conversa com ele sobre isso, ele já manifestou essa vontade de ficar ou de ir para o Real Madrid de imediato? Como é que se ele não manifestou, eu manifesto que a minha vontade é que ele fique. Não, mas ele está muito feliz no Flamengo. Deu declarações recentes, inclusive, quer ficar no Flamengo, quer fazer história no Flamengo, quer ser campeão da Libertadores pelo Flamengo, e para isso ele tem que continuar. Né? Então eu espero que o Real Madrid compreenda isso aí, porque a nossa intenção é que ele fique, tenho certeza que é dele também. Agora eu vou entrar na parte de especulações. Eu estava buscando hoje sobre. Primeiro teve aquela com relação ao Paquetá, tá? Primeiro teve uma questão que o Besiktas tinha entrado em contato com o Flamengo, ofereceu o Wagner Love em troca do Paquetá, né? Lógico que a torcida não quer, senão hoje está apaixonado pelo Paquetá. E parece que tem uma proposta do Liverpool por 30 milhões de euros para o Paquetá. Eu queria saber se isso é verdade e se
a ideia é que ele permaneça, ou se tem a pretensão de negociá-lo, se essas duas propostas realmente existiram. Eu não tive conhecimento dessa proposta do Besiktas envolvendo o Wagner Love, e já ouvi algumas especulações de uma sondagem pelo Paquetá, o que você acha? 30 milhões e tal. Bom, o Paquetá tem uma multa fixada de 50, né? E é claro, se alguém chega pagando a multa, a gente fica numa situação bastante complicada. Como é que não vai vender? Pagou. Agora, o Paquetá é um jogador absolutamente identificado com a torcida do Flamengo, a torcida adora. Nós todos que estamos aqui também adoramos o Paquetá, está numa fase excepcional. Inclusive, assim, fazendo a gente reviver, né, o craque que o Flamengo faz em casa, quer dizer, um jogador fantástico, a gente gosta muito dele, ele está muito feliz também. E eu acho que não dá para pensar nisso agora não, vai ficar com a gente até o final do ano também. E agora eu vou voltar um pouquinho, a questão do Rueda teve muita polêmica, né? As pessoas questionaram bastante como é que se desenrolou a história toda. Eu mesmo achei que, assim, da parte dele, eu acho que não foi muito legal, porque até vi uma entrevista agora esses dias, ele falou, não, até a segunda-feira, ou seja, segunda-feira que ele ia sempre não tinha nada, mas tinha matéria até do procurador dele que foi viajar para o Chile e tal, tinha sim uma conversa. E aí a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte, o Flamengo estava acompanhando esse processo de negociação dele com a Federação Chilena e em nenhum momento, lógico, como você falou, a pessoa chega aqui, paga a multa, que a pessoa também tem a vontade de sair, não tem muito o que fazer, né? Porque foi mais ou menos o que aconteceu, a Federação do Chile chegou e pagou a multa, ele teve a vontade de sair, ele saiu. Mas em algum momento você chegou a se negociar alguma coisa com ele, de conversar, falar, pô cara, fica aí, tem um projeto, a gente pode rever alguma coisa no contrato? Olha, eu tive com o Rueda no dia que ele foi lá só pegar o resto do material e sair, por acaso eu estava lá no Ninho e ele chegou. E eu estava conversando com o Rodrigo Caetano e ele ainda virou para mim, o Rueda falou assim, rapaz, eu vou te falar uma coisa, todos os dias das minhas férias eu falei com o Rodrigo Caetano. O Rodrigo me ligou todos os dias para apurar esse tipo de coisa. Mas vamos lá. Quando começou a surgir esse boato, que acabou não sendo boato, quando surgiu essa história, é claro que nós ficamos apreensivos também e fomos atrás da informação. E o treinador, é difícil a gente ficar julgando, mas em até um dado momento, pelo menos, ele sempre foi muito correto com a gente. Olha, não estou pensando nisso, eu fiz uma cirurgia, a mãe dele também estava mal, e o Rodrigo em contato, ele dando as informações para a gente quase que diariamente. Só que, na verdade, como a gente diz aí no meio do futebol, ele estava jogando com regulamento. Sabe, ele tinha um contrato, tinha uma data para se apresentar novamente ao Flamengo e no contrato tinha uma multa. Então alguns amigos até falaram para mim, pô, não, mas então ele cumpriu o contrato. Eu falei, rigorosamente. Ele se apresentou na data correta e pagou a multa prevista no contrato para sair. E aí muita gente me pressionando, pô, manda logo esse cara embora, isso é um absurdo fazer isso no Flamengo. E aí eu concordo. Concordo na parte que ele não precisava ter feito isso tudo no Flamengo, ainda mais hoje, com uma comunicação com tanta velocidade como nós temos, um depoimento dele, acalmaria a torcida, acalmaria tudo isso. Mas enfim, opção dele, eu também não tenho como obrigá-lo a fazer isso. Isso é a maneira como eu agiria, sobre a minha ética, o meu ponto de vista. Ele, outra pessoa, ele age do jeito que ele pensa. Agora, se eu ajo assodadamente, olha, então tá bom, está encerrado o contrato, então quem paga a multa sou eu. Então a gente ficou realmente numa situação desconfortável. Por quê? Tinha um contrato válido, em tese sendo cumprido por ambas as partes, e que quem desse causa a um descumprimento arcaria com a multa. Então me restava muita coisa a fazer. E quando a coisa foi esquentando mais, ainda assim ele falou, não tem nada, vou me apresentar e conversaremos aí no Brasil. Sabe? Eu entendo a torcida, porque eu também fico agoniado. Só que numa hora dessa a gente tem que ter um pouquinho de calma para poder decidir da melhor forma para o Flamengo. Não é o que eu penso. Porque eu podia pegar o Rueda e discutir com ele, você está fora, nunca mais você pisa aqui no Ninho. Mas isso não era bom do Flamengo. Sabe? Então é só as pessoas entenderem isso. Foi um momento delicado, foi um momento ruim, mas não houve nenhum tipo de descumprimento de parte a parte, né? Pelo menos não até a chegada dele. E quando ele veio e se apresentou aqui, ele veio aqui conversar com o presidente, ele só saiu daqui depois de assinado a rescisão, com ele dando causa, para garantir que ele pagaria a multa. Então, infelizmente, foi o que aconteceu.
Assim, quer dizer, infelizmente ou felizmente, não sei, vamos ver no decorrer do ano. Tudo vai dizer. Mas vamos dizer que legalmente ele foi correto, assim, esse é o que está falando. Sobre a sua ética, exatamente. Mas eticamente eu não achei legal. Eu acho... Ele pressionou o clube, na verdade. Tipo assim, eu não estou falando que ele pressionou que o Flamengo deveria ter feito alguma coisa. Mas, sim, assim, o Flamengo... não pressionou, eu concordo contigo. Tipo assim, a pessoa, Flamengo, e aí? É isso. O cara tá ali... Não, ele colocou o Flamengo numa situação desconfortável. E eu quero também, só para acrescentar, em relação à postura do Rueda, sempre foi um camarada extremamente educado, muito correto, com seus compromissos. Infelizmente, nesse final, eu também penso que ele poderia ter dado um comunicado que mudasse o ritmo das coisas. Mas ele optou para agir do jeito que ele agiu e vamos em frente, vamos embora, o Flamengo é muito maior que isso. Agora, saiu recentemente que você pode vir a ser o candidato, né, para suceder o Bandeira, ou seja, ele indicaria você para sucedê-lo. Eu queria saber se isso é verdade, se há essa possibilidade, se você pensar nisso, né, porque o processo eleitoral só começa ali no final de agosto, início de setembro, né, 31 de agosto, setembro, quando é publicada a listagem da Assembleia Geral. E se isso prossegue, se você pensa nisso, se há esse tipo de conversa? Tudo, olha só, eu não vou ficar aqui em cima do muro não, mas é o seguinte, eu também nunca pensei em ser vice-presidente de futebol do Flamengo. Na verdade, eu nunca pensei em participar tão ativamente da política do Flamengo. Quando as coisas vão acontecendo e você vai se envolvendo, enfim. Eu não tenho nenhuma ambição, não é nenhum plano meu de ser presidente do Flamengo. Agora, eu, como tantos outros, cumprimos todos os requisitos para ser candidato. Eu faço parte de um grupo, que é um grupo de apoio, o Sofá, um grupo político bastante grande, e que eu jamais poderia responder isso sem estar coadunado com as diretrizes do grupo. Então, assim, isso por si só já afastaria a necessidade de uma resposta imediata, porque fica bobo esse tipo de coisa. Mas, além disso, eu hoje estou como vice-presidente de futebol, com muita coisa para resolver no futebol, sabe, com muita atenção, com muito foco no futebol, para que a gente, esse ano, tenha um ano de fato vencedor no futebol. E as eleições, como você falou, são lá em dezembro, com esse processo começando em agosto, setembro, quer dizer, muito precipitado, sabe? O que eu acho que é muito importante, que todos nós rubro-negros que podemos votar aqui dentro do Flamengo, que a gente tem que começar a discutir, e todos os grupos políticos que fazem parte da história política do Flamengo têm que discutir, é com relação a o que a gente quer para o Flamengo para o próximo triênio, sabe? Qual o modelo de governança que a gente quer, sabe? O processo de tomada de decisão, enfim, fazer a parte estruturante, porque depois que você consegue deixar assim uma estrutura pronta, o nome das pessoas ele é menor, sabe? Ele é menos importante. Então, de verdade, acho que não, é muito cedo para isso e seria, eu acho que um pouco até de soberba, assim, né? Não, eu sou candidato de maneira nenhuma, sabe? Não passa. Eu não descarto por conta do meu grupo político, né? Que eu participo de um grupo político e a gente tem as nossas bandeiras. Exatamente, a gente tem nossas bandeiras, né? Então, claro que eu não descarto por isso, mas não está nos meus planos. Meus planos agora é tratar o futebol, ficar ali internado no futebol para ajudar no que eu puder para a gente conseguir um ano de 2018 aí, assim, muito bom, com muito estilo. Eu quero te agradecer, né? Eu acho que a gente falou assim de tudo um pouco, né? Principalmente das polêmicas recentes relacionadas ao futebol. Para mim é uma honra estar batendo esse papo com você, falando de futebol. Eu sei o torcedor que você é, um cara de arquibancada, que já viajou para tudo quanto é lugar do Flamengo, vê basquete também e tal. Eu tenho certeza que o futebol, desse ponto de vista, está muito bem entregue, né? Até causou polêmica, a galera pegou teus tweets no início, você criticando, não sei o quê, que é a coisa de torcedor mesmo, né? Faz parte. O torcedor é isso, né? Vamos dizer assim, emoção o tempo todo, a flor da pele. Eu vejo ali a falar Twitter, né? Eu às vezes até falo assim, quando o Flamengo pega, eu falo, não vou falar nada hoje não, vou falar porque hoje eu tô dá um folguinho, né? Então, assim, é uma honra, por tudo isso, não só para você ser vice-presidente, mas pelo torcedor que você é. Eu até fiz, quando as pessoas me perguntam, até no início, esse cara, não, o cara é rubro-negro e tal, acho que, com relação a isso, a gente não precisa se preocupar. Por isso até que eu não fiz a pergunta aqui, que todo mundo fala, mas falta vontade pro time, não sei o que, falta raça, até porque você já respondeu isso, né? E eu acho que o problema também não é esse. Eu não consigo imaginar, por exemplo, um cara viajar e falar assim, porra, não vou botar o pé não. Eu não consigo imaginar isso.
Então, assim, é uma honra muito grande, quero te agradecer demais. Eu sempre termino minhas entrevistas pedindo que o entrevistado deixe um recado para a Nação Rubro-Negra. Vou pedir para a galera se inscrever aqui no canal, comentar, mandar pergunta também. Se tiver mais dúvidas, se eu puder, eu levo para o Lomba, a gente traz aqui uma outra oportunidade. A galera se inscrever no canal. Lomba, então deixa um recado aí para a Nação Rubro-Negra. Cara, muito obrigado de coração. Valeu, Túlio, é um prazer falar com você. É sempre muito bom poder bater esse papo com você e com a torcida rubro-negra, passar o recado. E o que eu gostaria mais assim, é que a turma acreditasse, sabe? Vamos voltar a torcer para o Flamengo, vamos voltar a acreditar no Flamengo. Eu acho que na quarta-feira a gente fez um jogo que talvez, eu estava conversando isso no vestiário com o próprio Rodrigo Caetano, antes de começar a partida. Falei, Rodrigo, hoje a gente precisa de uma vitória, mas mais do que uma vitória, a gente precisa deixar uma mensagem para o torcedor rubro-negro. E eu acho que a gente conseguiu. Nós saímos atrás no placar, mas jogando mais com o adversário, o time jogando com vontade, dominando a partida, criando chances e no final conseguindo virar, sabe? E isso é o Flamengo, sabe? É um time com disposição, é um time com raça e é um time com jogadores também muito bons. Então vamos acreditar, vamos torcer, vamos dar um crédito, vamos assim, criticar sem problema, mas vamos prestar um pouquinho mais atenção nas coisas boas que acontecem, sabe? Não só nas coisas ruins. Que quando a gente consegue juntar torcida apoiando, o time em campo, é fórmula de sucesso e esse ano vai ser um sucesso, pode ter certeza.